Bom dia, bom dia, bom dia. Um dia de muita paz e luz para todas as mulheres do mundo inteiro, todas as mulheres brasileiras, guerreiras, mães guerreiras. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Que Deus abençoe cada uma de vocês. A mulher, ela tem um papel fundamental na Bíblia. Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra, mas, posteriormente, Deus criou o homem do pó da terra. No capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, o Senhor Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E aquele boneco de barro estendido naquele chão se fez alma vivente, porque Deus soprou na sua narina o fôlego de vida. E Deus criou todos os animais, o que anda sobre a terra, tudo que povoa a terra, o céu e o mar, Deus criou. Deus então fez passar todos os animais diante de Adão, para que assim ele desse nome a cada um desses animais. Mas ele percebeu que nenhum destes seria compatível para ele. Então, soberanamente, Deus, na sua infinita sabedoria, ele pôs aquele homem para dormir. Depois você vai entender aonde eu quero chegar. E aquele homem dormiu profundamente. E aquele sono de Adão foi o sono da morte, para que assim Deus pudesse providenciar, lhe edificar uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E ali Adão dormiu profundamente. Vocês vão ler isso em Gênesis capítulo 2. E ele dormiu profundamente. Deus tirou uma das suas costelas e edificou uma esposa para Adão. E quando ele despertou daquele sono profundo que ele viu Eva, ele exclamou: afinal, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chama-se a varoa, porque do varão foi tomada. E o próprio Deus disse: e deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E Deus havia plantado um jardim do Éden para que fosse cultivado e guardado pelo casal, que agora não eram dois. Na matemática celestial, eles eram agora uma só carne. Então a mulher procedeu do homem e voltou para ele mesmo, como sua esposa, como uma auxiliadora idônea. Então a mulher, ela tem um papel fundamental na Bíblia. O homem não vive sem a mulher e a mulher não vive sem o homem, porque os dois
se tornaram agora uma só carne. Todo homem deveria valorizar a sua esposa, amar a sua esposa, respeitar a sua esposa, dela cuidar e dela alimentar. Certa vez o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 20, ele falando que ninguém jamais odiou a sua própria carne, mas antes dela cuida e dela alimenta, como Cristo faz com a igreja. Quando você vê ali o dormir de Adão, prefigurava que futuramente o último Adão seria morto, Jesus. O dormir de Adão prefigurava a morte do Senhor Jesus futuramente. E como aconteceu? E quando Eva foi tirada do seu lado, isso indica que Cristo ia gerar a sua igreja. João 12, 24, ele diz: se um grão de trigo cai na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele se comparou como um grão de trigo. Ele foi julgado, ele foi condenado à morte de cruz, uma das mortes mais dolorosas daquela época. Uma pessoa que fosse mais forte poderia levar vários dias pendurado no madeiro, morrendo de fome e de sede, até que desfalecesse por completo. E Jesus, ele foi julgado e condenado à morte. Então, quando ele morreu e que ressuscitou, ele atraiu muitas pessoas para si. Ele foi levantado no madeiro, ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Então, o dormir de Adão prefigurava a morte de Cristo. E você percebe que quando Jesus estava crucificado, você pode ler em João capítulo 19, veio um dos soldados e transpassou ele com a lança para certificar que de fato ele estava morto mesmo. E do seu lado saiu sangue e água. O sangue, por ser de cor vermelha, as pessoas podiam ver de longe, mas a água só poderia ver quem estava de perto. Depois que alguém se corta, sai uma água que dá um tempo, sai aquela água. O sangue foi para redimir o homem dos pecados e a água foi a liberação da vida. Jesus gerou a noiva para si, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E a igreja a qual foi gerada por sua vida, ele liberou a sua vida para dar vida ao homem. Por isso ele disse em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem senão roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Mas por que dessa situação toda? Porque Jesus teve que vir. Porque o pecado e a morte entrou no mundo através de uma mulher. No capítulo 3 de Gênesis, Deus havia dito que o homem não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da ciência, porque se no dia que dela comesse, certamente morreria. Então a serpente mais sagaz, Satanás, o que ele fez? Ele se corporificou, ou seja, se personificou naquela serpente. E o que aconteceu? A serpente enganou Eva. A serpente levou Eva a duvidar da palavra de Deus. Ela transgrediu os mandamentos de Deus. E ao transgredir os mandamentos de Deus, comendo da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, ela foi desconectada de Deus a ponto de Deus expulsar os dois do jardim do Éden. Mas não podemos condenar Eva, porque o pecado e a morte entrou no mundo. Não podemos. Mas por uma mulher virtuosa, no capítulo 31, versículo 10,
de Provérbio, ele diz, o pregador diz, mulher virtuosa, quem acharás? Ele faz uma pergunta, mulher virtuosa, quem acharás? Sabemos que Jesus está procurando mulheres virtuosas. Uma mulher virtuosa, ela respeita e cuida da casa, respeita o marido, cuida da casa, é uma mulher dedicada, é uma guerreira, na qual o coração do seu esposo confia. Mulher virtuosa. Glória seja a Deus. Então ele faz uma pergunta, mulher virtuosa, quem achará? Sabemos que o seu poder excede o de finas joias. Então, mulher virtuosa é uma mulher preciosa. Glória seja a Deus. Raramente pode-se encontrar mulheres virtuosas. Tem mulheres virtuosas, mas não é 100%. Mas Deus procura mulheres virtuosas. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, pessoal, o pecado entrou através de uma mulher. E muitos condenam Eva, dizendo, a culpada foi Eva, porque comeu. E deu ao seu marido, e ele comeu. Então, o pecado entrou através dela. Sim, entrou através de Eva. Mas através de uma mulher. Ali no capítulo 3, o Senhor disse que poria inimizade. Eu vou pausar aqui para eu ler aqui para vocês. Depois eu volto aqui para Lucas capítulo 1. Vou pausar aqui. Estou segurando o celular e falando com vocês. Pronto, pessoal, aqui de volta, ó. Estou segurando aquele celular e mostrando aqui a vocês, Está vendo o versículo 15 aí, ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui a inimizade, o Senhor já botou inimizade entre a serpente e a mulher. Entendeu? Essa serpente aqui é Satanás. E por inimizade. Então hoje a mulher, ela prefigura a igreja, a qual é o corpo de Cristo. A igreja, ela tem origem no próprio Senhor Jesus. A origem da igreja é do céu. Glória seja a Deus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A mulher aqui era Maria. Maria que viria muitos anos depois. E o descendente dessa mulher, ou a semente dessa mulher, seria Jesus. E como foi Jesus? Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, um dia Jesus ele foi crucificado, seus pés e suas mãos, para redimir o homem dos seus pecados. O ente querido que estava naquela mulher, chamado Jesus, o Messias prometido, esse salvaria o mundo dos seus pecados. Jesus foi o Messias enviado por Deus, que até hoje muitos judeus estão esperando Jesus. E Jesus já veio. Agora vamos ver lá em Lucas, para nós encerrar essa palavra. E fazer uma oração para vocês, mulheres. Vou pausar aqui. O barulho que vocês estão ouvindo cair aí é que está chovendo. Que seja uma chuva de bênção na vida de todas vocês, mulheres. Olha aqui, ó. O versículo 31 de Lucas, capítulo 1. Viu? Lucas, capítulo 1, versículo 31. Ele diz: eis que conceberás e dará à luz um filho. Aqui ele fala aqui, ó.
Eis que conceberás e darás à luz, por aqui, um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ou, lá em Mateus fala, ele é chamado também de o Emanuel, que quer dizer o Deus conosco. Esse é o Deus conosco para sempre. Não teve princípio de Deus, não teve princípio de dia e não terá fim de existência, ainda que não houvesse nenhum ser humano sobre essa terra. Mesmo antes de formar o pó da terra, ele já era Deus. Então, é um Deus coexistente, um Deus que habita a eternidade e que tens o nome de Santo. 3 vezes santo ele é. O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. Ao versículo 32 ele disse: Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo, o descendente da mulher. Por uma mulher entrou o pecado e a morte, mas por meio de uma mulher virtuosa chamada Maria, a Virgem Maria, nasceria o Cristo, que salvaria os homens dos seus pecados. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O reinado do Senhor Jesus nunca terá fim, que será um reinado eterno. O versículo 34 diz: Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Naquele momento, o pensamento de Maria estava no plano terreno, mas o pensamento e a revelação do anjo procedia do céu, de outro plano. Glória seja a Deus. Nós, para estarmos nesse mundo, tivemos a participação de homem e mulher. Mas aqui vemos que com Jesus foi diferente. Não teve participação de José, exceto pelo poder do Espírito ao qual ela foi envolvida, para que Jesus, o Salvador do mundo, viesse para salvar o mundo dos seus pecados. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Glória seja a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Um dia tu se fez homem na pessoa de Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. O Deus que não faz acepção de pessoas. Nesta manhã, Deus Pai, em nome de Jesus, no poder e na autoridade do Espírito Santo, eu abençoo todas as mulheres, Senhor Jesus, em toda a terra e em todo lugar. Que o poder do Altíssimo, ó Senhor Jesus, no poder do Evangelho, alcance cada uma dessas mulheres. Que tu possa abençoar sua casa, sua vida, sua família, sua saúde, ó seu negócio, suas finanças, sua despensa. Abençoa, Deus Pai. Derrama a tua graça sobre seus corações. Acampa anjos e livra todas estas mulheres com suas famílias. Livra do mal. Acampa teus anjos ao redor delas, ó Deus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, mulheres. Que Deus abençoe
vocês poderosamente e que guarde essa palavra no coração de vocês. Sim, o pecado entrou por uma mulher lá no Éden, mas a salvação também veio por meio de uma mulher. Então, não se menospreze, mulheres. Não se menospreze. Vocês têm um papel fundamental na Bíblia. Glória seja a Deus. E vocês são extremamente especial para Deus. Deus precisa de mulheres virtuosas na sua obra, na sua igreja, que busque fazer a sua santa e gloriosa vontade. Que Deus abençoe cada uma de vocês e fique todos com Deus. E obrigado por comparecer essa estreia especial. Tchau. Fica todos com Deus.